pessoal, eu sou a Aline, pro NA Nenhuma das Alternativas, e hoje eu vim aqui para falar sobre minisséries que estão disponíveis na HBO Max e que você precisa assistir. Faz um pouco mais de uma semana que a HBO Max chegou disponível para o Brasil, esse serviço de streaming que junta, conteúdos da HBO, da Warner Media, do Cartoon Network. Eu acho que a HBO Max ela consegue juntar muitas coisas diferentes e que vão agradar públicos diferentes. Se você gosta mais de animação, tem bastante coisa. Se você gosta de filmes clássicos, é uma coisa que nos serviços de streaming a gente não costuma ter com tanta frequência. Se você quiser mais dicas, vai lá no nosso Instagram, que tem um post falando sobre alguns dos conteúdos interessantes que estão disponíveis e às vezes escondidos dentro da HBO Max. Mas eu, Aline, particularmente acredito que o que mais vale a pena, o melhor custo-benefício da HBO Max é o que a gente já tinha disponível com a HBO Go, que é o catálogo de séries. Na minha opinião, a gente tem muitas séries maravilhosas que são de diversos canais, de diversos streamings, temos séries boas da Netflix, temos séries boas da Amazon, mas somando tudo pela quantidade, eu acho que não tem um canal como a HBO para produzir séries. Eu acho que enquanto em vários outros lugares a gente caça séries que são realmente muito, muito boas, na HBO a gente tem esse selo de qualidade vindo com mais frequência nas suas produções. E dentro dessas séries incríveis, a gente tem várias séries com várias temporadas, como The Sopranos, Six Feet Under, The Leftovers, que eu já falei aqui no canal e ela é maravilhosa. Mas o recorte desse vídeo é outro. Eu quero falar sobre as minisséries, séries curtas, uma temporada só, fecha a história. Pelo menos por enquanto, essas 6 que eu separei aqui são minisséries. Vamos ver se as temporadas de premiações mudam o status dessas séries. Mas vamos lá, que eu já falei bastante. Quais são as 6 minisséries que, na minha humilde opinião, você precisa assistir na HBO Max? A primeira aqui é Lovecraft Country e ela mudou o seu status recentemente para minissérie, porque até então ela estava sendo tratada como série. A gente esperava que houvesse uma segunda temporada, mas a HBO recentemente divulgou que a série não vai ser, não vai ter um segundo ano, então ela se fecha como uma minissérie. Tem um vídeo específico aqui no canal falando sobre Lovecraft Country. Eu dei as minhas impressões depois de terminar os 10 episódios. Basicamente, na história, a gente acompanha um grupo de personagens nos Estados Unidos dos anos 50, personagens negros, que começam a vivenciar experiências estranhas e sobrenaturais e bem assustadoras. A série usa esse terror sobrenatural para discutir, escancarar coisas do horror real que a gente passa na nossa realidade sobre racismo. Eu acho que a série faz um trabalho genial em relação a isso. Muitas vezes as situações racistas que os personagens encaram são mais assustadoras do que o horror sobrenatural. Os personagens são muito bem trabalhados, os atores são incríveis. Eu acho que independente da série ter sido cancelada pela HBO, ela termina muito bem. Ela realmente encerra o arco. Eu fico incomodada da série não ter uma segunda temporada porque claramente a showrunner, que é a Misha Green, toda a produção por trás da série, os atores, todos estavam esperando contar uma história para além daquela primeira temporada. No entanto, para você que não assistiu a série ainda, ela é fechadinha, a história se encerra, existe um gancho que é deixado no final da primeira temporada, mas nada que vai atrapalhar a experiência, porque realmente a gente sente que uma história foi fechada com os 10 episódios. São episódios de 1 hora, 10 episódios. Lovecraft Country é recomendadíssima para todo mundo. Se por acaso você não gosta muito de histórias de terror, de horror, você se sente incomodado com isso, recomendo você assistir pelo menos o primeiro episódio e sentir. Se dá pra ir, eu acho que você tem que ir em frente, porque Lovecraft Country é aquele tipo de série que propõe discussões para muito além daquilo que a gente tá vendo, e discussões interessantíssimas sobre racismo, sobre negritude, sobre ancestralidade e sobre como a gente produz séries sobre narrativas negras, histórias sobre narrativas negras. Lovecraft Country é a primeira de 3 séries que eu vou citar aqui que vão brigar no Emmy de
2021 na categoria de minissérie, né? Lovecraft Country a gente acreditava que ia brigar na categoria de série, mas agora ela foi movida para essa categoria aqui para brigar com as próximas duas da lista. A segunda é I May Destroy You, criada e protagonizada pela britânica Michaela Coel. Não tem vídeo aqui no canal falando especificamente sobre I May Destroy You, mas eu recomendei essa série lá no Instagram e eu acho que é uma série que acabou ficando um pouco apagada, apesar de ser, acho que uma das mais incríveis que eu vi nos últimos anos. A Michaela Coel, ela parte de uma experiência muito dolorosa pessoal dela, que sofreu abuso, para criar aqui a narrativa da Arabella, que é uma escritora e que também sofre um abuso na série. A premissa é pesada, sim, é impactante, mas eu acho que a Michaela Coel consegue criar na narrativa de I May Destroy You uma forma muito diferente de mostrar a pessoa que sofreu com o abuso. Eu nunca vi sendo tratada dessa forma, eu acho que ela traz um olhar muito único, é muito interessante porque é o olhar dela sobre também o que ela viveu, é uma experiência meio autobiográfica, com certeza a série ganha mais quando você entende esse background, o que veio por trás da criação de I May Destroy You. E eu acho que a Michaela Coel realmente criou essa série para expurgar tudo aquilo que ela sentiu, o que ela precisava colocar para fora. A Arabella não é uma personagem super gostável, mas eu acho que ela é muito humana, ela tem seus defeitos e tem suas virtudes. Eu acho muito bom a Arabella não ser essa personagem certinha e a gente questionar várias coisas sobre o comportamento dela, porque a gente vê como que a nossa mente funciona diante de determinadas situações que a gente sabe que o nosso pensamento é errado, mas mesmo assim ele vem. É uma experiência bastante visceral, eu senti as coisas muito intensamente assistindo I May Destroy You, e a finalização dessa minissérie eu acho que foi primorosa. São 12 episódios só I May Destroy You, de 30 minutos cada um, então eu não vou dizer que é rápido de assistir I May Destroy You, porque eu não consegui maratonar a série, então eu fui assistindo aos poucos. De qualquer forma, é pouco tempo somado de série para você assistir. Agora vamos aqui encerrando essa primeira metade da lista com a terceira competidora do Emmy desse ano, sério. Lovecraft Country, I May Destroy You e Mare of Easttown, a terceira da lista, vão brigar no Emmy de 2021. Essa é uma das minhas queridinhas da vez, eu também indiquei ela lá no Instagram. E tem vídeo aqui no canal também falando somente sobre Mare of Easttown. Se você quiser saber mais, vai lá, tá aqui no card o vídeo. Basicamente temos aqui a história de uma policial que é interpretada pela Kate Winslet e que mora numa cidadezinha nos Estados Unidos em que, claro, vai acontecer um crime bárbaro e ela vai ter que investigar. O roteiro dessa série é muito, muito bom. Eu acho que a força dele tá na construção dos personagens, mas a narrativa em si faz tudo certinho naquela história de investigação. A gente tem coisas sendo construídas, nada é muito absurdo, a gente tem reviravoltas e todas elas condizentes com aquilo que foi entregue para a série e um final incrível, maravilhoso. A série só melhora, o episódio final é o melhor episódio da série. Quando o final é muito bom e o começo já tinha sido também muito promissor, é porque a série entregou demais. Eu confesso que eu estou com o coração dolorido de imaginar para que minissérie eu vou ter que torcer nesse Emmy 2021. São só 7 episódios de Mare of Easttown. Eles têm, em média, 1 hora cada um. E não pense nisso como, ai meu Deus, eu vou ter que gastar 7 horas. Você vai ganhar 7 horas maravilhosas de uma trama impecável. Agora vamos para minisséries que já estão no catálogo há um pouco mais de tempo e já ganharam aí os seus prêmios. A primeira é Watchmen, que foi uma das minisséries mais premiadas dos últimos tempos aí da HBO. A série basicamente é uma continuação da história dos quadrinhos escritos pelo Alan Moore. Nós temos alguns personagens que retornam, eu não vou falar quais são, porque isso é uma das surpresas e easter eggs aí da série. É uma história que tem super-heróis, é uma história que, né, tem fantasia, mas como era o quadrinho, ela tem um pé no chão
e faz uma crítica social muito grande. A parte de discussão de racismo em Watchmen também é bastante forte. O elenco é magistral, a gente tem a protagonista sendo interpretada pela Regina King, que é uma das minhas atrizes favoritas ever. Mas a gente também tem a Jean Smart, tem o Jeremy Irons. O elenco é muito bom. E o final dessa minissérie é espetacular. É tão gostoso isso, né? Quando a gente chega no final e o final é muito bom. E eu percebi que todas as minisséries que eu escolhi aqui têm finais que eu considero muito, 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 muito bons. São apenas 9 episódios em Watchmen, eles têm mais ou menos 1 hora cada um. Você não precisa necessariamente conhecer a história de Watchmen para conseguir assistir a série, mas você ganha muito sabendo a história antes. Então acho que pelo menos o filme lá do Zack Snyder seria legal assistir antes de embarcar na jornada da série, que vale muito a pena. Quinta série dessa lista é Sharp Objects, que é protagonizada pela Amy Adams e é baseada no primeiro livro que a Gillian Flynn escreveu. Para quem não está familiarizado com o nome, a Gillian Flynn é a mesma autora do livro Garota Exemplar, que ganhou uma versão adaptada para os cinemas do David Fincher. Como era de se esperar, a Amy Adams entregou tudo nesse papel. É um papel difícil, uma protagonista difícil, que não é particularmente gostável e que tem muitos traumas. Eu acho que a série conseguiu entregar o clima que eu tinha lido no livro, de uma cidade estranha, de uma população meio bizarra, e conseguiu manter aquela sensação de inquietação constante, de tem coisa errada e essas pessoas, elas não são legais. Apesar da Amy Adams brilhar como a protagonista, a jornalista Camille, eu tenho que falar sobre as interpretações da Patricia Clarkson, que interpreta a mãe da Camille, a Dora. Que interpretação mais fantástica, assustadora, bizarra. Ela entregou tudo que eu tava esperando e mais dessa personagem. E a Eliza Scanlen também interpreta a irmã mais nova da protagonista e faz um trabalho muito bom. Apesar de ser uma atriz muito jovem, ela entrega bastante e ela é responsável por alguns dos momentos mais impactantes dessa série. A direção de Sharp Objects é muito boa, é do Jean-Marc Vallée, o mesmo cara que tinha dirigido Big Little Lies, que não tá aqui na lista porque não é minissérie mais, viu? Começou como minissérie e virou série depois que ela ganhou muitos prêmios. São só 8 episódios de Sharp Objects, a gente tem aí episódios de 1 hora mais ou menos. É uma história tensa, é uma história que vai provocar um certo incômodo, mas é a proposta da história. Por fim, a última minissérie dessa lista, se você ainda não assistiu, assista. Eu tô falando de Chernobyl. Talvez de todas essas séries, apesar delas serem relativamente famosas, Chernobyl eu acho que é a que mais provocou reações de boca a boca, de pessoas virando e falando, meu, você precisa assistir Chernobyl. Em Chernobyl a gente tem essa narrativa que meio que mistura muita coisa que aconteceu, muitos fatos, com alguns elementos de ficção para servir um pouco alguns propósitos narrativos. Alguns dos elementos fictícios que eles inserem na série são para representar algo maior que de fato ocorreu. Por exemplo, a personagem da cientista que não existiu na vida real, porém ela tá ali para representar um grupo de cientistas que faziam esse trabalho de tentar explicar o que estava acontecendo ali durante a explosão, quais eram os problemas, quais eram os riscos. Uma coisa que eu acho interessante de Chernobyl é que, se a gente classificar a série, provavelmente ela vai entrar ali num drama histórico, mas a minha sensação assistindo a série, principalmente no início, né, que você tem ali a dramatização de como foi a explosão nuclear para as pessoas que estavam ali perto da usina, como que foi para os bombeiros que foram lá sem saber de nada,
tentar apagar aquilo para as pessoas que estavam na cidade. Todo esse horror que a gente vai assistindo na minissérie me parecia mais uma história de terror do que necessariamente um drama. Antes de eu ver a série, eu fiquei muito preocupada de ficar muito impressionada com o que eu ia ver ali, que aquilo ia me chocar muito, que eu não ia conseguir assistir. Mas eu acho que a série é muito sensível nesse ponto de mostrar algumas coisas, deixar algumas outras subentendidas e focar naquilo que eu acho que é mais importante da narrativa, da gente entender o que levou a isso e, mais ainda, o que foi feito depois da explosão. Quais foram as reações do governo, das pessoas que tinham poder naquele momento, para tentar evitar uma tragédia maior, se é que isso foi feito. Você descobre assistindo a série. Inclusive, a gente consegue relacionar muito ela com o atual momento que a gente vive. Eu assisti a série na época que ela saiu, eu só imagino o que é ver ela hoje numa situação de pandemia, que nós temos, né, governos agindo praticamente contra a população e a favor da doença, que era quase o que a gente tinha em Chernobyl. Assista a série, ela tem apenas 5 episódios, eu acho que são episódios de 1 hora também, né, o padrão ali da HBO. Quando ela foi indicada para premiação, ela venceu muitos prêmios, merecidamente. É uma das grandes produções da HBO dos últimos tempos. Me diga nos comentários quais séries dessa lista você ainda não assistiu, você ainda precisa arriscar. E se quiser me indicar outras também, pode colocar aí nos comentários. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!